Olá, nós estamos estudando a série Passeando pela Bíblia. Estamos lendo Gênesis capítulo 3. Vamos ler agora Gênesis do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, e vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha aqui, gente. Nós já fizemos um vídeo aqui falando sobre com quem que a gente está conversando, com quem que a gente está se abrindo, com quem que a gente está dialogando. Ter consciência de saber quem está por detrás daquele ser, ou por quem está por detrás daquele telefone. Qual a intenção daquela outra pessoa que conversa. A gente não fala tudo que pensa, para não machucar o outro, para não ferir, não trazer um catástrofe na vida do outro, né, uma desordem na vida do outro, e nem receba também isso, porque o primeiro diálogo que houve aqui, fora do contexto de Deus, houve um catástrofe que até hoje a gente está padecendo com isso. Agora, eu gostaria de falar algo que a própria apóstolo Paulo vai falar também. Eu acho interessante para nós entender. A mulher estava conversando com um ser diferente aqui, batendo papo com o espírito que estava na serpente, sem saber que era espírito, é claro, né? Para ela estava conversando com a serpente. Aí a serpente fala que não podia comer de toda a árvore. A mulher fala: não, Deus disse que tem que comer, não pode comer apenas de uma e nem tocar. A mulher já acrescentou. A serpente acrescenta aqui de toda a árvore não deveria comer. Deus havia dito que podia comer de toda a árvore. A serpente disse que não podia comer de toda a árvore. Deus disse que pode comer de toda a árvore, apenas de uma que não pode. A mulher acrescenta aqui para não tocar. Então você vê que a gente está sempre acrescentando, aumentando as coisas. Mas agora a serpente volta a falar para a mulher, porque há um diálogo aqui. Olha o que acontece aqui a partir do versículo 4. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Aí, Deus falou que você vai morrer? Você não vai morrer. Deus está equivocado. Deus está mentindo. É isso que a serpente estava colocando na cabeça da mulher. É certo que você não vai morrer. Olha, quer dizer, é certo. Ou seja, eu tenho certeza. Você já ouviu isso? Alguém falar? Não, eu tenho certeza disso que eu estou dizendo. Eu tenho certeza disso, eu juro que eu ouvi isso. Gente, toma cuidado. É certo que não morrereis. Ou seja, eu tenho certeza que você não vai morrer. Gente, com quem a gente está batendo papo, com quem a gente está dando ouvido, aí você vai ver que a serpente continua aqui. É certo, né, que você não vai morrer. Ela disse, né? Interessante, olha só que bicha suja. Satanás é sujo, né? Começa a trazer esses problemas. Então diz a serpente à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha só. Ela primeiro disse que não podia comer de toda a árvore, agora estava oferecendo uma árvore. É assim. Entra em contradição. Não, você não pode comer. Você não pode comer, por que eu vou oferecer? Aproveitou que a mulher falou: não, eu posso comer sim. Deus disse que eu não podia comer e nem tocar de uma árvore. Aí começa: não, Deus está mentindo para você. Deus está te enganando. Ele não quer que você saiba, que você tenha conhecimento do bem e do mal. Deus não quer que você seja um pequeno Deus. Ele não quer que você seja igual a ele. Gente, o Satanás caiu porque queria ser Deus. E qual foi o pecado que ele fez? O pecado original que veio para fazer que o homem se tornasse um pequeno Deus. O mesmo pecado que Satanás caiu, que ele deixou de servir a Deus porque ele queria ser Deus, ele quis que o homem também fizesse o mesmo. Ou seja, o mesmo erro. E é isso que o diabo quer fazer. O diabo quer que competição, ele quer que ele ser um Deus, quer que o homem também seja um Deus. Para quê? Porque se Satanás é um Deus, o homem é um Deus, para que eu preciso de Deus? Não faz necessidade ter Deus.
Mas aí eu preciso ter um entendimento que aqui a palavra de Deus nos leva a compreender, aqui principalmente no versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe, versículo 5, porque Deus sabe, Deus está mentindo, Deus sabe que quando você comer, abrirão vossos olhos. E vocês serão como Deus. Olha, vocês serão como Deus. Gente, o diabo quer sempre fazer a outra pessoa a ter vantagem. Cuidado quando aquela pessoa quer levar você a ter lucro, a ter um ganho bom. Toma cuidado. Veja aqui o que diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Apóstolo Paulo vai falar aqui desse versículo que eu estou lendo, tá? Olha o que diz aqui no capítulo 11 de 2 Coríntios, versículo 3 e 4. Olha só. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva, tá falando lá de Gênesis, mas receio, o apóstolo Paulo diz, eu tenho receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Olha o apóstolo Paulo dizendo aqui à igreja de Corinto que ele tinha receio de que, da mesma forma que a serpente ali entrou na mente da Eva, corrompendo a mente da Eva, que ele também estava corrompendo a mente de outras pessoas. Então a serpente, a má companhia, aquela conversinha, aquele diálogo, a gente precisa saber quem é que está falando. Olha o que o apóstolo Paulo continua dizendo: mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Quer dizer, o diabo, o inimigo, outras pessoas também querem corromper a nossa mente. E se a parte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Quer dizer, qual a finalidade aqui que a pessoa quer colocar na sua mente? Tirar você da simplicidade e da pureza de Jesus, de Cristo. Será que nós temos visto isso hoje em dia? O apóstolo falou aqui, gente, há mais de 2000 anos atrás. Ele citou uma passagem de mais de 4000 anos atrás, que é aqui de Adão e Eva, né, de mais de 2000 anos atrás para ele. Agora, apóstolo Paulo fala para nós aqui, há mais de 2000 anos atrás, a mesma coisa. Olha aqui, eu tenho receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. E se a parte da simplicidade devida a Cristo. Aí ele continua, olha aqui, se na verdade, vindo alguém, se vinha outra pessoa, se vinha alguém para pregar outro Jesus que não tenham pregado, ou não aceitais. Olha aqui, apóstolo dizendo que viria outras pessoas que ia falar de outro Jesus. Gente, se vier alguém, ele disse qualquer pessoa, pode ser pastor, pode ser padre, pode ser bispo, pode ser crente, pode ser espírita, pode ser católico, pode ser sem religião, pode ser quem for, pode ser alguém que venha pregar outro Jesus. Então não pense você que só crente fala de Jesus. Tem muitos crentes que estão falando de outro Jesus. Eu conheço muitas outras denominações, muitos outros pastores que estão até na TV que pregam outro Jesus. E o que o apóstolo Paulo está falando? Se na verdade vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente tolerais, mas não acreditais, não dê crédito. Olha só, gente, o que apóstolo Paulo fala pra gente. Ele está dizendo que para Corinto aqui, que eles tomassem cuidado, porque viria outras pessoas que ia pregar outro tipo de Jesus. Apóstolo Paulo alertando em segunda carta aos Coríntios, que tomasse cuidado. Gente, se há 2000 anos atrás se tinha que tomar cuidado, imagine hoje com tantas igrejas, com tantas portas abertas, com tantas pessoas dizendo que é pastor, com tantas pessoas dizendo que é de Deus.
Claro que a pessoa não vai chegar perto de você e vai falar, eu sou do diabo, eu quero falar para você. Não, vai falar, eu sou de Deus, eu sou homem de Deus, eu sou homem de Deus, eu sou homem de oração, eu sou escolhido de Deus, eu sou ungido de Deus. Você toma cuidado, porque o que mais existe hoje são pessoas, infelizmente, estão pregando outro Jesus. Como que eu sei disso? Porque a própria Bíblia que já fala de um Jesus. Aí vem outro com outro, um Jesus. Que Jesus que o outro prega? Eu vou contar algumas coisas para você. Por exemplo, eu te pergunto, qual foi a prosperidade que Jesus tinha aqui? Qual foi o benefício que Jesus tinha aqui? Qual foi a riqueza que Jesus adquiriu aqui na terra? Então, quando alguém vem dizendo para você que você vai se dar bem nesta vida e que você vai ser uma pessoa bem-sucedida, porque você agora é um cristão, se você entregar esta oferta, se você entregar esse envelope, se você entregar esse voto, que Deus vai abrir as portas para você e que você vai enricar, que você vai prosperar, é um outro Jesus. Não é esse Jesus que veio na terra, porque esse Jesus que veio na terra diz que no mundo tereis aflições. Agora tem gente que quer ter bênçãos, quer ser abençoado. Quem disse isso, gente? Alguém está pegando lá o Velho Testamento, né, que Deus prosperou o povo de Israel com um objetivo para mostrar para outros povos que Deus que estava ali, não era prosperidade, mas Deus que estava ali na vida daqueles homens, algo que já se cumpriu, e pega aqui no Novo Testamento um outro Jesus. O próprio Jesus, os discípulos de Jesus, os apóstolos, a Bíblia diz que os apóstolos vendiam suas propriedades e davam aos pobres e ajudavam o outro, ajudavam os outros. Eu vou fazer uma pergunta para você. O seu pastor é pobre? Ah, pastor, então você está dizendo que a gente não pode ser rico? Não, não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte, os seus líderes, como é que eles eram antes? Eles eram pessoas simples e como é que eles são hoje? Como foi a vida deles? Eles adquiriram riquezas como? Como que eles adquiriram essas riquezas? Como que ele possui esses bens? Ah, é recebendo? Tá, se ele recebeu, por que ele não doa também? Por que ele não se torna simples como a maioria? Não, para mostrar para você que ele é abençoado e assim você copiar ele. Será que é esse Jesus que nós estamos vendo aqui, gente? Os discípulos vendiam as propriedades, entregavam nos pés dos apóstolos e ali as pessoas se convertiam e ajudando um ao outro. A Bíblia diz que estavam todos em comum, viviam todos em comum. A Bíblia diz que os discípulos, por amor a Cristo, entregou a sua vida. A maioria morreram aqui decapitados, outros morreram crucificados de cabeça para baixo, outros foram jogados, cortados ao meio a espada, outros foram jogados em caldeirões ferventes de azeites, outros foram encarcerados e morreram encarcerados, outros viveram ali, apanharam, foram apedrejados, mortos. Que Jesus que estão se pregando hoje? Um Jesus da facilidade? Um Jesus que, Papai Noel? Um Jesus que vai te abençoar em todos os sentidos? Que a sua família vai ser beleza pura? Vai ser bênção pura? Esse Jesus, eu te confesso que eu não conheço aqui na Bíblia. Eu não conheço esse Jesus. Eu conheço um Jesus, sim, que sofreu, que padeceu, que veio e que os próprios seguidores deles, todos eles, você não vai encontrar um apóstolo viraram milionário. Você não vai encontrar nenhum apóstolo, nenhum discípulo de Jesus, da época de Jesus, que tinha mansões. O próprio Jesus era mantido pelas mulheres. Então, meu querido, aí você encontra aqui gente pregando outro tipo de Jesus. Que tipo de Jesus? É um Jesus que vai trazer bênção, que você não vai sofrer mais, que ele vai te trazer, que você vai ser cabeça e não cauda, que você vai ter tudo na vida? Esse Jesus, meu querido, no Evangelho aqui não existe. Não existe. No Evangelho, no Novo Testamento, não existe. Esse Jesus que se prega aí não existe. Toma cuidado. Aí vem aqui, e se na verdade vindo alguém pregar outro Jesus que não tens pregado, não aceitais. Um espírito diferente, gente, o que tem mais aí é espírito diferente. Alguém dizendo, olha, o Espírito de Deus está me falando, o Espírito de Deus disse isso. Gente, você acha que o diabo vai falar assim, olha, o capeta, o diabo que estou dizendo?
Claro que não. Alguém vai falar, é Deus que está dizendo, gente, que espírito é esse? Apóstolo Paulo já falou aqui, né? Ou se não aceiteis espírito diferente que não tendes recebido. Tem gente que está recebendo espírito diferente do que tem recebido. Que espírito diferente? São pessoas que perdem a razão, pessoa que cai no chão e depois levanta e fala, o que aconteceu? Gente, isso não é de Deus. Pessoas que estão falando assim, olha, eu não sei o que aconteceu comigo. Como que você não sabe, meu querido? Ah, teve alguma coisa que me tomou e foi muito bom. Meu querido, eu estou falando algo que eu nem sei o que eu estou dizendo. Como é que você fala algo que você não está dizendo e você fala que isso é de Deus? Algo que você nem sabe o que está dizendo é de Deus? Por que é de Deus? Sendo que a palavra de Deus aqui, tudo que é de Deus é coisa clara, é coisa limpa, é coisa que o homem entende. Apóstolo Paulo disse, eu prefiro falar 5 palavras para você legível, que você entenda, do que falar muitas milhões de palavras que vocês não entendem. E aí tem gente que fala palavras que outros não entendem, né? E aí usa, não é línguas estranhas, é estranha mesmo, de fato é muito estranho. Que tipo de espíritos são esses? Se você encontrar aqui na Bíblia, eu vou ler para você, eu faço questão de ler. Vou ler aqui Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, aqui não é a primeira vez que caiu o Pentecoste? Não é a primeira vez que caiu o Pentecoste? Eu vou ler para você aqui, vamos ver que espírito aqui entrou nos discípulos. Vamos ver aqui, Atos capítulo 2, o dia do Pentecoste. Vamos ver. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento. Primeiro, como de um vento, não é um vento. Vou soprar. Não é um vento, é como de um vento. E também é um som. Não é um vento e também não é um som. É como de um vento. É um som como de um vento. Não é um sopro, não é um vento, né? Mas é como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam todos assentados. E apareceram, olha aqui, distribuídos entre eles línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Primeiro, todos ali, não foi alguns. Quando o Espírito Santo veio para todos, não foi para uma pessoa específica. Não foi um privilégio de uma pessoa, foi um privilégio de todos. Todos ali receberam. A língua foi para todos que estavam ali, não foi para uma pessoa em especial. Aí você vê na igreja uma pessoa especial, esse é mais abençoado que todos. Outra coisa, e ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Que outras línguas são essas que o Espírito Santo lhe concedia que falasse? Muito simples. Vamos ver que línguas são essas? Vamos ver aqui no versículo 6 que línguas são essas? Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, fluiu a multidão que se possuiu de perplexidade. Vou repetir. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, ou seja, aproximou a multidão que se possuiu de perplexidade, ficaram perplexos, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Cada um ouvia falar na sua própria língua. Então ele estava falando qual era a língua? Língua estranha? Não. Língua humana. Cada um, eles ficaram perplexos, eles ficaram na perplexidade. Cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, versículo 7 de Atos, capítulo 2. Estavam todos atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura Galileu todos esses que estão aí falando? Não são eles galileus? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Então, que tipo de língua que aquele povo estava falando? Língua materna do povo. E ali diz a palavra de Deus que tinha mais ou menos 19 nações ali, presente ali, de 17 línguas diferentes ali, e todos ouviam na sua língua materna. E alguém fala, língua diferente. É o primeiro ato que aconteceu, que do Espírito descer no dia do Pentecostes, foi falar língua humana. Por que hoje existe outro tipo de língua? Se o primeiro que surgiu aqui era a língua humana, o povo ouvia na língua materna,
E como ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Aí diz, somos portos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfila, do Egito e da região da Líbia e etc. Todos ouviam aqui, todos ouviam falar na sua própria língua. Eles ficaram admirados. Olha o que ele diz aqui. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? Todos estavam falando, e como ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Então, meu querido, se havia outro espírito, que espírito que nós estamos vendo hoje? Opa, aqui apóstolo Paulo está falando assim, mas receio que assim como a serpente enganou Eva com as suas astúcias, assim também seja corrompida a vossa mente. Tem gente que está se corrompendo a mente. Alguém está mentindo para você, está corrompendo a sua mente. Aqui em Atos, as línguas que falava aqui era a língua materna. Aí, aqui foi o início. Aqui foi o começo. Se aqui foi o começo, é assim que tem que ser. Não houve outra coisa diferente aqui. O povo ouvia nas suas próprias línguas. Mas olha aqui, falar de Jesus, de outro Jesus, falar de um espírito diferente e de um evangelho diferente. Olha, o que é evangelho? Boa nova, não é? Olha o que diz o versículo 4. Se na verdade vindo alguém pregar outro Jesus que não tenho pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a este boa mente, quer dizer, tenha juízo, com a sua mente racional, tolerais, não aceita. É isso que está dizendo. Olha, entenda. Entenda que esse aí é maligno, entenda que essa é a serpente que enganou Eva. Vai vir alguém com o espírito dessa serpente te ensinando outro evangelho. Será que hoje não tem pregado outro evangelho? Será que hoje a pessoa não tem ensinado você outro evangelho? Toma cuidado, meu irmão. Toma cuidado, minha irmã. Porque a palavra de Deus, apóstolo Paulo aqui, está nos introduzindo lá no Jardim do Éden, que existe... aquela serpente, como enganou, viria outras pessoas para fazer você conhecer outro Jesus que não é verdade, fazer você conhecer um outro espírito que não é o Espírito de Deus ali em Atos dos Apóstolos, e te ensinar também outro tipo de evangelho que não é esse evangelho pregado pelos apóstolos, o Novo Testamento. Toma cuidado, meu irmão. Toma cuidado, minha irmã. Não sou eu que estou dizendo. Você pode encontrar esse texto que eu estou lendo em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo... Desculpa. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 3 e 4. E você vai encontrar esse que nós lemos em Atos aqui, no capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, lá no dia do Pentecoste, que o povo ouvia falar sua própria língua materna. Não línguas estranhas, não língua de anjos. Apóstolo Paulo nunca falou para falar língua de anjos. Eu não sei onde as pessoas tiraram isso. Apóstolo Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Ele não disse que falava. Ele disse que ainda que falasse. Então, esse negócio está dizendo para você, você vai falar em língua dos anjos. Que língua dos anjos são essas? Tem um espírito diferente aí te ensinando que existe língua de anjos, que existe línguas estranhas. Toma cuidado. O que é estranho? Querido, é estranho aqui para os discípulos falar em outro idioma que eles não tinham aprendido. Por isso que aquele povo ali está dizendo aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, né, a partir do versículo 5, diz o dono de língua, olha aqui. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo da terra. Então estava aonde? Atos capítulo 2, a partir do versículo 5. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Então estava ali em Jerusalém naquele dia do Pentecoste, judeus piedosos, vindo de todas as nações. Aí o que aconteceu?
E aqui ainda crescendo, de todas as nações debaixo do céu, estavam ali todos. E ali fala aqui, versículo 5, quando, pois, se fez ouvir a voz, afluiu a multidão, ou seja, aproximou a multidão para ver o que estava acontecendo, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar em sua própria língua. Ou seja, esse povo aqui de todas as nações, os judeus piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu, cada um ouvia falar na sua própria língua materna. O versículo 7 diz assim, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como ouvimos falar, cada um em nossas próprias línguas maternas? Então, que tipo de língua que foi o primeiro ao cair o Espírito Santo aqui? Foi língua de anjos? Não. Foi língua estranha? Também não. Foi língua materna do povo que estavam reunidos ali. Por que seria diferente depois? Gente, o início foi assim, o fim tem que ser assim. O início, Deus disse para Eva, não pode comer da árvore do meio do jardim, do bem e do mal. Qual foi o que o diabo ensinou? De toda árvore você não pode comer. O diabo torceu o texto. O que está acontecendo hoje em dia? Pessoas torcendo o texto. Pessoas aqui que o apóstolo Paulo está nos alertando. Olha o que diz aqui. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Se na verdade vindo alguém com essa astúcia da serpente, vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitar, ou aceitais espírito diferente, aceitais espírito diferentes de que tens recebido, ou evangelho diferente de que tens abraçado, a esses boamente tolerais, ou seja, tenha consciência. Quantas pessoas estão sendo enganadas hoje, gente? Eu também já fui enganado, eu digo para vocês. Hoje tem pessoas aí, pentecostais, né, que falam assim, o pastor Márcio virou ateu. Eu não virei ateu não, meu irmão, eu virei crente. Eu virei conhecedor da palavra. A Bíblia diz aqui logo no início, antes é diferente, antes eu comia na mão do que as pessoas diziam. O pastor falava lá, tudo que ele falava eu concordava com ele sem analisar a Bíblia. Outro pastor lá falava, eu acreditava na conversa dele. Eu entendi, não, o pastor está falando a verdade, porque ele é homem de Deus. Ele é homem de Deus, então eu tenho que obedecer ele. Ele está falando de Deus mesmo, ele está falando desse Jesus mesmo, ele está falando do Espírito Santo, ele está falando do Evangelho. Eu acreditava neles. Mas quando eu fui ler a Bíblia e ver que eles pregavam outro Jesus, eles falavam de outro Espírito e outro Evangelho, eu falei, opa, eu estou no caminho errado. Hoje eu falei para vocês que eu sou batista convicto, batista tradicional, porque eu percebi que o que está mais certo na Bíblia é esses ensinamentos aqui. Eu não estou mais dando ouvido a pessoas que quer mexer na minha mente e me conduzir para caminhos de outro Jesus, de outro Espírito e de outro Evangelho. Então, meu querido, você que tem que entender que existe aqui, na verdade, vem outras pessoas querer trabalhar na sua mente, fazer uma lavagem cerebral na sua mente e te levar a um outro Jesus, um outro Evangelho, um outro Espírito, que está falando que é o Espírito Santo na sua vida e te enganando. Quando eu li aqui em Atos dos Apóstolos, né? Porque antes eu falava línguas, você acredita isso? Porque eu aprendi assim. Eu falava língua, eu tinha emoção, eu tinha arrepio, eu arrepiava, eu tinha emoção, eu falava, não, é Deus porque eu estou arrepiando, é Deus porque eu estava... Aí, quando eu li aqui na palavra de Deus em Atos, falar, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Onde eu aprendi isso? Não eu aprendi, foi com a palavra, não eu aprendi, foi com outro dizendo. Aí eu fui ler a palavra, eu vi, tem uma coisa errada em mim. Eu estou dando ouvido aqui a outro tipo de espírito. Aí, gente, é que eu cheguei na conclusão que tudo iniciou aqui em Gênesis capítulo 3, a mulher dando ouvido à serpente. E aqui, apóstolo Paulo também fala, né? Mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza devida a Cristo. O que o diabo quer, o que a serpente quer, o que o inimigo quer,
é que você se aparte da simplicidade e da pureza de Jesus. Porque aqui diz, se na verdade vindo alguém para pregar Jesus que não tenho pregado, ou aceitais espírito diferente que não receberam, o evangelho diferente do que tem abraçado, não aceito. É isso que eu tinha feito. Eu conheci outro Jesus, eu conhecia outro espírito, eu conhecia outro evangelho. E a partir do momento que eu passei a estudar a palavra, eu vi, eu estou equivocado. Eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a consciência, não vou deixar ninguém trabalhar na minha mente, não vou deixar ninguém manipular a minha mente, porque se Jesus ele pode falar direto com você, aí você vai entender essa palavra que nós estamos dizendo aqui. Toma cuidado, pessoal. Não seja enganado por pessoas, por denominação, por igreja, por homem que dizem ser de Deus, por pessoa que fala que está cheio do Espírito Santo, por pessoas que pregam um outro evangelho que não existe, te dando um evangelho da facilidade, te dando um evangelho de bênção, te dando um evangelho de lucro. Toma cuidado com isso. Estude a palavra. Não quero que você acredite na minha palavra, não. Leia a palavra, estude você a palavra de Deus e veja você a palavra de Deus. O que Deus está dizendo? Nós estamos estudando, passeando pela Bíblia. E é isso que nós queremos, que Deus nos ilumine, que Deus clareie a nossa mente, para que nós possamos caminhar pela Bíblia na simplicidade do Evangelho, na pureza do Evangelho de Jesus. Que Deus te abençoe e que ilumine a mente de vocês, ilumine a minha mente, e que nós seguimos caminhando aí, abraçando aí Jesus Cristo, abraçando o Espírito Santo e abraçado no Evangelho verdadeiro. Fique na paz e até a próxima.